E aí, jovens, tudo certo? Professor Josué Machado aqui com vocês, e a partir desse vídeo vamos dar início então a mais um assunto aqui no nosso preparatório. Vamos falar de Windows 11. Abri sem querer o outro sistema operacional aqui, tá? Vamos falar. Um sistema operacional pode ser caracterizado como um conjunto de rotinas executadas pelo processador, de forma semelhante aos programas dos usuários. Então, o sistema operacional é basicamente um software como qualquer outro. Ele é chamado também de software de sistema, tá? Seu principal objetivo é gerenciar os componentes de hardware, como processador, memória, discos, teclado, né? Ou seja, os componentes que são aquilo que compõe o computador, as memórias, discos, o processador, a placa-mãe, os chips, e o periférico. O periférico é o que fica ao redor do computador. O computador vamos levar em consideração, geralmente, para uma prova, né? Modelo desktop, é o que mais cai em concurso público, é o modelo desktop. Computador, se cair em um modelo notebook, geralmente as questões elas especificam que é um modelo notebook, porque o sistema operacional muda de um desktop para um notebook, pode mudar alguns recursos. Por exemplo, o modelo mais básico, né, o mais óbvio, no modelo notebook a gente tem o ícone da bateria, que não tem esse ícone no modelo desktop, porque o desktop é ligado direto na tomada, não tem bateria, né? Então, o periférico é o que está ao redor do computador, teclado, monitor, mouse, impressora, um scanner, se tiver, tá? Então, resumindo, a função do sistema operacional é gerenciar esse hardware e fazer a comunicação com o usuário. Quanto às funções básicas de um sistema operacional capaz de realizar, temos duas principais, que são facilitar o acesso do recurso do sistema, compartilhamento de recursos de forma organizada e protegida. Como assim compartilhamento de recursos? Imagina tu com teu computador em diversos softwares instalados. Todos esses softwares utilizam os recursos do computador. A função do sistema operacional é gerenciar todo mundo. Ó, agora tu vai usar lá, agora é o teu momento de usar, agora tu vai para aquela parte do hardware, agora tu usa isso aqui e tal. Né? É função do sistema operacional. Ele fica organizando, né? Como se fosse um trabalho, uma coisa assim, onde ele tem que ter um gerente, alguém para ficar dando uma mão ali, dando um apoio, tá? Dando uma organização. Então, a gente tem aqui no topo, né, os usuários e aqui os hardwares. Então, é através das aplicações, ou seja, dos softwares utilitários. O que são softwares utilitários? Pacote Office com Word, Excel, PowerPoint, os softwares antivírus, compactador de arquivo, os navegadores, tudo isso que faz parte do nosso cotidiano, nosso dia a dia, são softwares utilitários. Então, ó, já aprendemos software de sistema, que são sistemas operacionais. No nosso caso, nossos estudos aqui, o Windows, tem o Linux, então, enfim. Tem os softwares de aplicações ou softwares utilitários, que são softwares do cotidiano, como eu citei. Tem softwares de programação, que são softwares utilizados para programar, para realizar outros softwares. Por exemplo, não sei se ainda existe, se ainda é comercial, o Eclipse. Tem um da Microsoft que me fugiu o nome agora. Me fugiu o nome agora, mas tem um da Microsoft também que é utilizado para programação, tá? Então, é através das aplicações, né? No caso, eu tenho um leitor do PDF aqui, ó. Através desse leitor de PDF, por exemplo, estou utilizando aqui o Edge, né? Já vou adiantar, o Edge também está disponível aqui no Windows 11, né? Através de uma aplicação aqui que o sistema operacional vai gerenciar o hardware e me comunicar a nós dois, né? O usuário e hardware, através das aplicações desses softwares aqui, tá? Porque tem determinados softwares, por exemplo, o Linux, né? O Linux é um sistema operacional que dá mais liberdade para o usuário. O Linux, por isso que muitos programadores, muitas pessoas profissionais da área de TI gostam de utilizar o Linux. Administradores de rede de computadores, programadores, gerenciadores de banco de dados, esse pessoal todo gosta de Linux. Muitos servidores também de empresas e tal são baseados em Linux por causa dessa liberdade que eles têm. O Windows é um pouco mais comercial, então ele limita bastante isso. Ele não dá tanto acesso ao usuário, porque o Windows ele acessa uma grande quantidade de usuários que não sabem usar, né? Essa parte de hardware, essa parte mais específica. Então o Windows ele fica limitando para praticamente o usuário não fazer besteira, resumindo bem, né? Para praticamente o usuário não fazer besteira. O Linux dá essa liberdade, né? Mas há essa possibilidade. Se o usuário não souber utilizar corretamente, pode dar um problema no sistema. Então,
No caso do sistema operacional aqui no Windows, ele tem bastante limitações técnicas assim em acesso ao hardware, em programação e tal, que é justamente para não fazer para o usuário não fazer tantas besteiras. Por exemplo, aqui já vou adiantando também, o Windows ele tem uma limitação de caracteres, né, que a gente não pode utilizar. Cadê renomear? Acho que é esse ícone aqui, ó, renomear. Por exemplo, barra. Ó. Veja que ele vai aparecer um aviso que a gente não pode utilizar esses caracteres. No Linux, o único caractere que não pode utilizar são as barras, os outros caracteres podem utilizar. O Linux recomenda que utilize? Não recomenda, mas deixa. Né? É um exemplo de limite, por exemplo. Se são outro sistema operacional lá, deixa utilizar, mas ele avisa. Pode dar erro, né? Mas a responsabilidade é tua. O Windows logo de cara não dá nem esse aviso. Não, não pode usar e ponto. Tá? Então já a gente tem na apostila também esses ícones que não pode utilizar, são as barras, os dois pontos, asterisco, a interrogação, as aspas e o menor e maior que, esses sinais aqui. Tem na apostila também, mais adiante a gente vai passar por isso aqui. Hoje em dia os sistemas operacionais, né, tanto Windows quanto Linux, enfim, todos os sistemas operacionais atuais, né, bem atualizados, são monoprogramáveis ou monotarefas, são sistemas voltados tipicamente para a execução de um único programa. Tinha uma Windows XP, se não me falha a memória, e anteriores, né, tinham versões de software que só podia executar um programa. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui agora, eu estou executando no meu Windows 10, estou executando uma máquina virtual, estou executando um software de gravação, dentro da máquina virtual estou executando esse PDF aqui. Isso aqui é multitarefa. Antigamente, nesses softwares, nesses sistemas monoprogramáveis ou monotarefa, isso que eu estou fazendo agora não é permitido. Eu poderia abrir um PDF, eu poderia abrir um navegador, mas somente um, não podia abrir outro. Hoje a gente está acostumado, abre um navegador, abre o Word, abre um software para escutar uma música, abre o YouTube e tal, e a gente fica trabalhando com várias coisas, né? Várias tarefas. Antigamente não podia, era uma só, benze, deu, tá? Hoje não, hoje são aqui, ó. Todos são esses. Tá? Permite que os recursos computacionais sejam compartilhados entre os diversos usuários e aplicações. Neste caso, enquanto um programa espera pela ocorrência de um evento é o quê? Esse risco que eu dei aqui, isso aqui é um evento. Eu utilizei um hardware para fazer isso aqui, o computador tem que atender esse risco aqui, isso é um evento. Isso aqui, ó, eu utilizei teclado, mas eu utilizei o número 2. Tá? Aqui, esse teclado é um evento. Eu utilizei um hardware e o computador tem que usar, tem que atender esse evento. O evento é isso, são ocorrências do teclado, do mouse, se o monitor for touch, vai ser um toque na tela. Isso são eventos, são ocorrências. E além de eventos mais internos dele, por exemplo, um download, algum processo interno dele, tá? Outros programas podem estar em execução neste mesmo intervalo de tempo. É bom salientar aqui a diferença entre tarefa e processo, tá? Tarefa é a parte mais visível para o usuário. Por exemplo, se tu está assistindo esse vídeo que tu está assistindo, tá? Foque somente nesse vídeo que tu está assistindo aqui. O reprodutor de vídeo, se tu estiver no smartphone, se tu estiver no computador, enfim, esse player de vídeo, isso é uma tarefa, porque é o que está mais visível para ti, né? É o navegador de internet, é o que tu está utilizando aí para assistir esse vídeo. É uma tarefa. Depois, tem outros processos por trás, que tu não está visível para ti o que o computador está fazendo para para fazer esses processos. A reprodução do áudio, se tu está assistindo conectado na internet, o processo da placa de rede do computador que está trabalhando para receber e enviar dados, o processo do vídeo para te exibir esse vídeo, para te exibir esses movimentos que eu estou fazendo aqui. Isso são processos. Esses processos que o computador está fazendo, tu não está vendo. Só está vendo o vídeo aqui. Esse vídeo, esse software que está utilizando é uma tarefa. O que está por trás são os processos, tá? Por último, sistemas com múltiplos processadores recebem este nome por possuírem 2 ou mais processadores interligados trabalhando em conjunto, tá? Isso aqui não é tão comum. A gente tem, geralmente, nos computadores, né, um processador com vários núcleos. Mas daí é um chip, é um processadorzinho, e esse processador tem vários núcleos trabalhando em conjunto. Nesse caso, são 2 processadores, 2 chips trabalhando em conjunto, né? Imagina isso aqui, ó. Eu posso até escrever aqui, ó.
um processador. Hoje em dia a gente tem isso. Ó. Aqui tem um processador, é um chip. E dentro desse processador, vamos fazer mais fácil um quad-core, que são 4 núcleos. Tá? Mas hoje em dia o octa-core também está bem comum. Tá? Então, aqui é um processador com 4 núcleos. Então, desse processador, digamos que a gente tem... Digamos que é uma casa que está construindo. Tá? E a gente tem dentro dessa casa 4 pedreiros trabalhando. É isso. Esse é o mais comum. Um processador com núcleos. Seja 4 núcleos. Hoje não está mais tão comum, já está mais acessível, né? Mas tem o octa-core. Nos celulares também, né? A octa-core, que são 8 núcleos. Agora tem os sistemas multiprocessadores. Daí imaginem um condomínio onde do lado tem outra casinha sendo construída com mais 4 pedreiros. Esse é um multiprocessador. Nós temos 2 processadores, temos um processador, aqui temos o segundo processador, cada um com seus respectivos núcleos. Os 2 estão trabalhando em conjunto. Tá? Mas isso aqui daí são para computadores mais empresariais, mais sofisticados. Os computadores, digamos, mais domésticos, mais para usuários mais comuns assim, em geral é apenas um processador mesmo, seja ele Intel ou AMD, que são as marcas disponíveis no mercado mais no modelo de desktops, né, são os mais comuns. Aí tá, no modelo de ser smartphone aí tem vários, né, mas falando de desktop é Intel e AMD que dominam o mercado, tá? O sistema operacional o Windows é um sistema operacional preemptivo, o SO, né, a sigla para sistema operacional, ou seja, interrompe temporariamente uma tarefa sendo executada com a intenção de retomar a tarefa posteriormente. A gente viu aqui em cima que o sistema operacional é um sistema multitarefa, executa tarefas diferentes, tá? Por exemplo, tu está usando um documento de Word, está escrevendo um textinho, digitando, e simultaneamente tu está, por exemplo, assistindo essa aula aqui. A cada tarefa, tá toda a vida me fugindo a palavra, né? A cada evento, o sistema operacional tem que interromper um pouquinho aquela tarefa para atender aquele evento, porque aquele evento é prioridade. Então, nesse exemplo, tu está escutando essa aula, está assistindo essa aula e está digitando tuas anotações num documento de texto do Word, cada evento vai ser um tecladinho. Então, a cada teclado, né, cada teclinha que tu aperta, o sistema operacional vai ter que dar uma atenção para aquela tecla e vai ter que deixar um pouquinho de lado o vídeo que está sendo executado. Nesse caso, é tão rápido que tu está digitando o teu texto aí e o vídeo está rolando, tu está escutando minha voz, está rolando, né? Então é tão rápido que ele consegue sair desse evento, atender outro evento, voltar. Volta para outro evento, volta para o evento anterior. Volta para outro evento, volta para o evento anterior. É assim vai. E é tão rápido que está rolando. Tu está digitando e está escutando minha voz, está me vendo aqui de boa, né? Tranquilo. Mas vai acontecer algum momento, pode acontecer, se o teu computador for um pouco obsoleto, se der algum problema, que ele vai travar. Vai exibir aquele círculozinho azul, né? E ele vai travar e vai aparecer lá em cima que o software não está respondendo e tal. O que que aconteceu? Aconteceu que algum outro evento, que tu não tá, é uma tarefa que tu não está vendo, né? Alguma outra coisa travou. O computador, o sistema operacional tem que ir lá resolver aquilo primeiro para depois voltar para te atender. Ou às vezes pode ser o teu próprio programa que tu está utilizando, às vezes é ele mesmo que trava, mas em outros momentos pode acontecer de um outro processo travar, mas no momento ele não pode atender aquilo ali que tu está fazendo, ele tem que, o sistema operacional e o processador tem que resolver aquele problema antes lá, senão vai travar todo o computador, né? Então às vezes acontece. Isso é preempção, né? Interromper temporariamente uma tarefa para executar outra tarefa, senão o computador não vai funcionar, não vai trabalhar, ok? Dado então os conceitos básicos de sistema operacional de Windows, vamos focar agora no Windows 11. Perdão. As versões do Windows 11 que a gente tem então, o 11 Home, 11 Pro, Pro for Education, Pro for Workstations, 11 Enterprise, 11 Education ou 11 Mixed Reality, tá? E ele está em ordem aqui, do mais comum para o mais avançado. O Windows 11 Home ele é voltado para as casas, para o usuário doméstico. Tá? Depois o Pro ele é para pequenas e médias empresas. O Pro for Education ele é para a educação, para
escolas, instituições de educação. Pro for Workstations é mais para trabalho, Enterprise é para empresarial, Education, aí ele também é voltado para uma educação, só que a diferença é que esse Education é mais completo que esse aqui, e o Mixed Reality também é mais completão, tá? Completo de quê? Bom, ele vai ter mais funções de rede, né, para te compartilhar recursos que, por exemplo, uma empresa precisa, né? Tem uma impressora e 10 computadores. Tu vai precisar de uma rede para compartilhar aquela impressora com 10 computadores, né? Por exemplo, tem uma questão mais de... Tem uns recursos a mais de segurança. A empresa trabalha geralmente com dados muito valiosos. As empresas, dependendo se elas forem empresas grandes, essas empresas essas empresas elas chamam a atenção de golpistas, de hackers. Então essas empresas podem sofrer ataques. Então é recomendável utilizar um Enterprise, por exemplo, que o Enterprise ele vai ser mais seguro, vai ter mais recursos de segurança para que essa empresa possa proteger seus dados, seus computadores, né? E assim por diante, ok? Essa aqui, então, é a tela de boas-vindas do sistema operacional, tá? Do Windows 11. Ele não é obrigatório ter uma senha, né? O usuário bota aqui um PIN. Um PIN é uma senha de 4 dígitos, né? A telinha de bloqueio, que é a tela que aparece quando o computador é ligado, a tela de boas-vindas. Conexão de internet, acessibilidade, desligar que está disponível aqui no cantinho, tá? Por exemplo, provavelmente eu vou ter que tirar minha cara aqui do canto, ó. Conexão com a internet, tá? Nesse caso, cabeada, tá? A minha internet mesmo aqui é Wi-Fi, mas como eu estou usando uma máquina virtual, ele passa para a máquina virtual como se fosse um cabo. Aí tá aqui os demais recursos. O modo avião, que ele vai desligar tudo, né? Toda a internet, tudo. Economia de bateria, isso aqui é um recurso exclusivo do notebook, né? Luz noturna, acessibilidade, compartilhamento por proximidade. Por exemplo, Bluetooth, se for o caso, se o equipamento tiver essa tecnologia. Aqui o volume, o nível de bateria, né? Que é recurso, como eu falei, específico aqui do notebook. Aqui para editar as configurações rápidas, tá? Se tu quiser tirar algum recurso desse, né? Isso aqui é padrão, né? Eu instalei o sistema operacional e não mexi em nada. Então, isso aqui considera-se como o padrão do sistema operacional. E aqui as configurações, tá? Que vai abrir as configurações que a gente já vai ver especificamente sobre isso. E deu uma modificada, né? Depois a gente tem acessibilidade, ligar, né? Acessibilidade vai abrir esses ícones aqui. Ó, a lupa, o temas de contraste, narrador, teclado virtual, teclas, ligar e desligar aqui também, tá? Isso aqui eu esqueci de falar, né? Isso aqui eu estou mostrando aqui, mas isso aqui é da tela de bloqueio, ó. Vale salientar isso, né? Isso aqui é da tela de bloqueio, eu estou mostrando aqui, né? Mas aquilo ali é da tecla de bloqueio, agora sim, tá? A área de trabalho, então, é exibido após o logon, né? O logon é o ato de entrar, logoff é o ato de sair de um determinado sistema. Ela pode ser utilizada para organizar nossos trabalhos, nela podemos criar atalhos para arquivos e programas, criar pastas e tal. Isso aqui é a área de trabalho, o visual. Nós temos o menu de contexto, então, da área de trabalho. Esse aqui, onde nós temos a opção exibir, classificar por, né? Aqui, ó. Exibir tem as opções de ícones grandes, médios, ícones pequenos, organizar ícones automaticamente, alinhar ícones a grades, mostrar ícones na área de trabalho. Classificar por nome, tamanho, tipo de item, data de modificação. Esse tipo de... As bancas geralmente costumam perguntar sobre isso, inventar um nome que não está aqui para deixar a alternativa incorreta, pedir quais são os disponíveis. Então é importante tu saber quais estão disponíveis aqui, os modos de exibição de ícones grandes, médios, pequenos, essas opções aqui. Tipos de classificação, já vi banca perguntando, falando que é possível classificar ícones por cor. Não, nós não temos cor aqui, nós temos nome, tamanho, o tipo de item e a data de modificação. São os itens que nós temos. Atualizar, novo,
O que é padrão aqui, então, pasta atalho. Aí depois aqui ele vai abrir um monte de software, vai depender, né, do que tu tiver instalado, do Word, do LibreOffice que tu tiver como instalado. Configurações de exibição, personalizar, ele vai pular para personalização. Abrir no terminal, então. Deu uma travadinha aqui. Deu uma louca aqui no... Ó. Abrir no terminal, que é o... Terminal é para executar as linhas de comando, né? Ó, o terminal do Windows pode ser para terminal, né? O Windows PowerShell, que é para comandos, né? Mas para quem trabalha com programação e tal, ele utiliza essa parte mais de comandos aqui, onde escreve um código ali, fazer determinada coisa. Abrir no terminal e mostrar mais opções. E, basicamente, né? Quando clica aqui, abre o menu de contexto antigo do Windows 10. Só isso, nada demais. Tá? Para criar atalho, eu coloquei na apostila também. E mostrar mais opções vai abrir isso aqui, tá? Os dois últimos itens do menu levarão para sistema e personalização, ambos disponíveis nas configurações, tá? A barra de tarefas, ela tá diferente aqui no Windows 11. Aqui no item número 1 a gente tem o Widgets, que é esse cantinho aqui, ó. Ele começa com este ícone aqui, mas depois ele muda, tá? Ele vira o ícone da temperatura, do tempo. Mas ele começa com este ícone aqui, ó, de uma janelinha. Mas com o tempo o usuário vai utilizando esse ícone e altera. O item número 2, o menu iniciar. O item número 3, a barra de pesquisa. O item número 4, áreas de trabalho, tá? Que ele vai abrir isso aqui, ó. Áreas de trabalho. Que no Windows 10 era chamado de visão de tarefas. Aqui ele chama simplesmente de áreas de trabalho, ó. Exibição de tarefa, tá? O item número 4 é o áreas de trabalho, exibição de tarefa. O item número 5, chat. Tá? Daí temos aqui o explorador de arquivos. O Edge, ele fica fixo. Né? O Edge é o navegador de internet padrão do Windows 11, tá? Que ele já vem instalado, ou seja, é um software nativo do sistema operacional, que tu instala, tu compra o sistema operacional Windows 11 e o Edge já vem junto. E por último, o item número 8, que são a Microsoft Store. Não por último, né? Porque lá no cantinho tem as notificações, o item número 9. Tá? O item número 9, as notificações. Aqui na área de notificação, então, a gente tem a conexão com a internet, o volume, data e hora. E essas questões aqui de notificações, ó. Na minha cabeça aqui da frente, ó. E este íconezinho das notificações. E aí clica em cima dele e ele vai abrir as notificações do sistema operacional. As notificações nada mais é do que os avisos, né? Se tem alguma coisa de nova, se tem algum aviso importante aqui. As notificações, ok? O menu iniciar, então, ele também está diferente aqui no Windows 11. Essa barra de tarefas ela está disponível. Eu abri a barra de tarefas aqui do Windows 10. Agora sim, a barra de tarefas do Windows 11, né, que ela está disponível mais no meio aqui. Mas isso a gente pode alterar, né? No botão aqui de desligar, a gente tem 3 opções, que é uma das diferenças da máquina, né? Que aqui na minha máquina eu só tenho 2 opções. Desligar, reiniciar e opções de entrada. Aqui a gente tem, ó, suspender, desligar e reiniciar. Para trocar o usuário, então, seleciona o botão iniciar na barra de tarefas, né? Clica em cima do usuário, ó. Alterar configurações da conta, bloqueio e sair. Se tiver um outro usuário, né, vai aparecer aqui para ou do outro usuário. No meu caso, eu só tenho um usuário, só aparecem essas opções. Mas é o caminho para se trocar usuário. Se o computador tiver mais de um usuário cadastrado, né, tem um administrador e tem um visitante, enfim. E aí é nesse caminho, botão iniciar, clica em cima do usuário e aí vai aparecer aqui, ó. Por exemplo, aqui já aparece sair, que daí vai lá para a tela sair do perfil desse perfil aqui, tá? O Ctrl Alt Delete aqui. Deixa eu ver se mais adiante eu não coloquei as configurações da barra de tarefas. Vamos ver mais adiante então nas configurações da barra de tarefas aqui.
que a gente tem, tá, depois. Para trocar o usuário, então, vamos agora para essa janelinha do Ctrl Alt Delete. Eu não vou fazer porque eu não sei como é máquina virtual, eu não sei se vai executar o Ctrl Alt Delete do meu Windows 10 ou do Windows 11. Mas o Ctrl Alt Delete, ele vai abrir essa janelinha aqui que tem algumas opções. Bloquear, ele vai bloquear o computador, tá? Trocar o usuário para trocar o usuário. Sair para sair desse usuário, tá? Para fazer o logoff. E o gerenciador de tarefas, para abrir o gerenciador de tarefas do Windows. Por que eu coloquei aqui? Porque esse atalho Ctrl Alt Delete, tá? Ele é recorrente em prova de concurso público. Ele vai tentar te confundir com abrir o gerenciador de tarefas. Para te abrir o gerenciador de tarefas, tem esses dois atalhos. Ctrl Alt Delete, ele vai abrir essa telinha com essas opções, e uma das opções é o gerenciador de tarefas, tá? E tem o Ctrl Shift ESC, que ele vai abrir diretamente o gerenciador de tarefas sem passar por essa tela aqui. Já vamos falar também do gerenciador de tarefas no momento dele mais adiante. Ele vai abrir diretamente o gerenciador de tarefas, tá? Ou tecla Ctrl Alt Delete e selecionar assim, entre essas opções, seleciona gerenciador de tarefas, ou tecla Ctrl Shift ESC e vai diretamente para o gerenciador de tarefas sem passar por esta telinha, tá?